segunda crítica que nós faríamos à Universal e também às igrejas que derivam dela e que seguem a mesma linha é o tipo de interpretação que elas fazem da Bíblia. E aqui está a raiz de todos os problemas. As práticas e crenças da Igreja Universal são apoiadas pelos líderes com um sistema de interpretação da Bíblia bastante deficiente. Eu tentei colocar numa frase, ou tentei resumir que tipo de interpretação é essa, e a palavra que eu achei foi a palavra transposição. Parece que para Edir Macedo e os teólogos da Igreja Universal e das igrejas neopentecostais, a Bíblia é um livro que registra experiências que as pessoas tiveram com Deus e que podem ser repetidas exatamente da mesma forma nos dias de hoje com o mesmo poder. Por exemplo, Josué não cercou as muralhas de Jericó e ao som das trombetas elas caíram? Assim também você pode comprar por um preço módico uma trombeta de plástico na Universal e tocar para derrubar as muralhas da sua vida. Transpõe a história bíblica para a realidade. Moisés não usou uma vara para abrir o Mar Vermelho? Então, você pode adquirir uma vara ungida com a qual você vai... Tem uma história, né, de um cidadão que fez isso é uma das histórias antigas, né? Ele comprou uma vara de Moisés, adquiriu, e foi dito a ele que onde ele batesse com aquela vara, Deus ia dar a bênção. Ele saiu e bateu num carro novo que estava estacionado, disparou o alarme e era do delegado. Deu problema, né? Deu problema. Mas há pessoas que fazem isso, né? Moisés não fez, por que nós não podemos fazer? O cajado de Jacó, os aventais de Paulo, que eram usados para expelir demônios. Salomão não construiu um templo para o louvor e para a glória de Deus? Por que nós não podemos construir um templo como eles construíram agora em São Paulo? Então, essa é a visão que eles têm da Bíblia. A Bíblia é um livro que tem histórias de pessoas que tiveram experiências com Deus. Então, Deus é o mesmo. Nós vamos repetir essas experiências. Da mesma forma que Deus abençoou aquelas pessoas, Deus também vai abençoar você. Abraão não levou 369 homens escolhidos da sua casa que lhe deram a vitória na luta contra os reis de Sodoma e Gomorra? Então, nós temos 369 bispos e pastores aqui na igreja com a oração dos 369 que vai dar vitória para os seus problemas. Não foi no Vale do Sal que Deus deu a vitória a Israel contra os seus inimigos? Pois aqui na igreja você vai passar no Vale do Sal e todos os seus problemas serão resolvidos. Qual o problema com esse tipo de interpretação? O problema com esse tipo de interpretação é que ela ignora o fato de que a Bíblia não é um registro de experiências religiosas com Deus que pode ser repetido, mas a Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus na história, e que esses atos, eles têm um propósito, eles têm um significado, e eles são progressivos, eles vão crescendo, e estão unidos entre si. Quando Deus derruba as muralhas de Jericó, quando Deus dá a Moisés o poder de abrir o mar com o cajado, quando ele faz cair pão do céu durante 40 anos para sustentar o seu povo, ele estava demonstrando o seu poder num determinado período da história, fazendo registrar esses eventos para que nós, sem a necessidade de repetir esses milagres, creiamos que ele é o Deus soberano, Senhor de todas as coisas. A Bíblia não me autoriza a repetir isso, porque Deus não prometeu que Ele faria esses milagres todos, outra vez e sempre. E o problema também é que esse tipo de interpretação parece atribuir aos objetos, às coisas que foram usadas nesses milagres, um poder mágico, como nós vamos ver mais adiante. Eles esquecem qual é o papel da Bíblia. O papel da Bíblia é revelar a ação salvadora de Deus que culmina na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que a gente sempre recomenda ao crente: não faça da Bíblia uma caixinha de promessas.
Sabe o que é a caixinha de promessa? Era uma caixinha de plástico onde tinha versículos. Eu me lembro quando era menino, minha mãe tinha uma, né? Versículos da Bíblia assim. Aí, o que é que você fazia de manhã? Você abria a caixinha de promessa, tirava um versículo, lia, aquele era o versículo do dia. Muito parecido com o horóscopo, né? É o horóscopo do crente, era a caixinha de promessa. Então, aquele versículo, tudo bem, é a palavra de Deus, Deus pode usar aquilo ali, mas qual é o problema disso? Você está tirando um texto do seu contexto. Aquela palavra ali, ela foi dita dentro de uma história que está sendo contada, e só faz sentido à luz daquela história, né? Só faz sentido à luz daquela história. Por exemplo, você podia um dia tirar aquela passagem de Isaías: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Eu já vi isso até ser lema de sociedade interna de igreja, né? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Só que vai ler lá em Isaías o contexto, é um idólatra dizendo por outro, vamos cortar uma árvore, pegar a madeira, vamos fazer um ídolo. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro, que era o santeiro, disse, esforça-te. É o que dá você ler trecho da Bíblia sem ler o contexto. Então, é chamadas caixinhas. Então, é mais ou menos isso, né? Porções selecionadas da Bíblia que são usadas com base para repetir ou para encenações, rituais ou, enfim, práticas que têm como objetivo trazer aquele mesmo poder antigo de Deus para os dias de hoje. Esse é o tipo de interpretação que justifica todas essas práticas que nós encontramos nessas igrejas neopentecostais.